Êxodo 30, de 11 a 33. Assim diz a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre, menos quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao filho da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Meus irmãos, o tema do sermão desta noite é comprados, lavados e ungidos. Comprados, lavados e ungidos. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante da Tua santíssima palavra, palavra que o Senhor preservou pela Tua providência para que chegasse até nós hoje, palavra que conta os Teus poderosos feitos na história do Teu povo e que nos instrui hoje para a forma como nós devemos viver. Pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Santo Espírito, para que com a iluminação dele nós possamos entender a Tua palavra e possamos, Pai, aplicá-la na nossa vida. Ajuda-nos, portanto, pelo Teu Santo Espírito, para que sejamos alimentados e edificados pelo Senhor. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria dos crentes prefere ler o Novo Testamento ao invés do Antigo Testamento. Muitos têm esta preferência por achar. Muitos no meio evangélico têm a errônea ideia de que o Antigo Testamento não vale mais
de que agora nós estamos no Novo Testamento. É uma ideia errada, porque o Antigo Testamento, ele contém mandamentos do Senhor, histórias do que Deus fez com o seu povo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no começo do Sermão do Monte, ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, E aí no Sermão do Monte, ele passa em revisão alguns dos mandamentos, aprofundando o sentido dos mandamentos. Mas há crentes também que preferem o Novo Testamento porque acham que ele é mais fácil, acham que o Antigo Testamento é muito difícil de ser lido. O fato é, meus irmãos, que quando você conhece bem o Novo Testamento e você vai ler o Antigo Testamento, você faz as ligações. Você percebe que o Novo Testamento, como disse Agostinho, está escondido no Antigo Testamento. E você percebe que o Antigo Testamento, ele é desatado, ele é descortinado quando nós lemos o Novo Testamento. Os dois testamentos se completam, na verdade. Por isso, quando nós voltamos os olhos aqui para Êxodo 30, do verso 1 ao 33, nós podemos perceber como o Novo Testamento está escondido aqui nesse texto. Como há paralelos nesse texto com o Novo Testamento, como as coisas que Deus fez com móveis e com pessoas apontam para a obra de Cristo, apontam para coisas que Cristo fez conosco na nova aliança. O texto que nós lemos tratam de 3 assuntos. O primeiro é o imposto do censo, ou o imposto do templo, a bacia de bronze, que era um dos móveis do tabernáculo, e o óleo da unção. A princípio, esses 3 assuntos não têm nada a ver conosco, mas eles têm tudo a ver conosco, na medida em que nós percebemos que o Novo Testamento está escondido lá no Antigo. Nós podemos olhar para estes 3 elementos e vermos coisas que Deus fez conosco em Cristo Jesus na nova aliança. Em primeiro lugar, então, nós fomos comprados. Verso 11 e 12 diz: disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares. Então Deus ordena que seja feito, e a gente vai ver que anualmente era feito, um recenseamento, um censo, para que se apurasse quantos homens acima de 20 anos havia no povo. E o objetivo era militar, era saber quantos homens prontos para a guerra o exército tinha em mãos. Isso acontecia por ordem de Deus. E quando acontecia, o texto diz que cada um deveria pagar um imposto, que aqui é chamado: cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. O imposto aqui que era devido é chamado o resgate de si próprio. Este imposto, ele ia para a manutenção do tabernáculo e depois para a manutenção do templo. Você deve se lembrar que Cristo foi cobrado e pagou deste imposto lá no Novo Testamento. Havia uma ameaça se o censo não fosse feito corretamente, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Se o censo não fosse feito corretamente, praga poderia vir sobre o povo. E você deve estar se lembrando de que Davi fez um censo errado, com motivações egoísticas, e a praga veio sobre o povo. E 70 mil homens morreram por conta do pecado de Davi num censo. O verso 13 nos diz: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras, metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Fazendo a conversão toda, isso dá aqui aproximadamente não mais do que 30 gramas de prata. Era isso que cada homem deveria dar, não mais que 30 gramas de prata. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. Então era de 20 anos para cima e eram homens, não é?
Na Bíblia, irmãos, mulheres nunca foram chamadas para a guerra. Alguns países hoje colocam mulheres no exército. Deus nunca aprovou isso. Mulher nunca foi feita para ser soldado, para ir para a guerra. Em Israel, nos tempos bíblicos, apenas os homens iam para a guerra. O texto continua: o rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Quer dizer, essa oferta não era proporcional como alguns sacrifícios o eram. Os irmãos se lembram que alguns sacrifícios, como o holocausto, eram proporcionais à renda da pessoa. Os ricos ofereciam um boi. Os menos ricos, os classe média, ofereciam um animal menor. E os pobres ofereciam 2 pardais ou 2 rolinhas, 2 pássaros. Era proporcional. No caso desta oferta, não havia essa proporcionalidade, mas Deus nivelou por baixo. Porque menos de 30 gramas de prata todo mundo tinha. Lembrem-se de que o povo de Deus saiu do Egito abastado de ofertas que os egípcios, Deus moveu o coração dos egípcios para que eles entregassem as suas riquezas ao povo de Deus no exército, no deserto. E foi com essa quantidade de ouro, prata e bronze que o tabernáculo foi construído. O povo tinha muito ouro, porque Deus moveu o coração dos egípcios para entregar ouro, prata e bronze para eles. Então, 30 gramas de prata era uma oferta minúscula, mas que quando juntada aí mais de 1 milhão de pessoas, você tinha um bom sustento para cuidar do tabernáculo. Você deve ter reparado também a expressão que é usada aqui: para fazerdes expiação pela vossa alma. Para fazeres expiação pela vossa alma. O que isso significa? Será que o dinheiro é que expiava pecados? Não, de forma nenhuma. Como essa prata ia para o tabernáculo, e era no tabernáculo que o trabalho de animais sendo mortos, para que o seu sangue expiasse pecados, este é o sentido da expressão. Era uma oferta para que houvesse mantimento no tabernáculo, e os sacrifícios no tabernáculo é que expiavam a alma. Quando nós vemos este imposto indo para o tabernáculo, nós percebemos que ele é chamado também de resgate. Era um resgate de si próprio, era um dinheiro para fazer expiação pelos pecados. Então, faça a conexão. Um dinheiro que é chamado de resgate pela cabeça da pessoa. Um dinheiro que aponta para expiação de pecados. Veja como o Novo Testamento está escondido aqui. Nós nos lembramos de Cristo fazendo o resgate por nós. Nós nos lembramos de Cristo nos comprando. A única diferença é que não foi prata, não foi 30 gramas de prata, e nem foi ouro, mas foi o próprio sangue. Então, os israelitas aqui, eles faziam o resgate pela própria alma, ou a expiação dos pecados, com um punhadinho de prata. No nosso caso, quem fez o nosso resgate foi Cristo, com o seu próprio sangue, o precioso sangue de Cristo. Os textos nos mostram isso. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele nos resgatou das trevas. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Coríntios 5, 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. É por isso que nós não podemos dizer, eu faço o que eu quiser do meu corpo, a vida é minha. Crentes não podem dizer isso.
Crentes foram comprados por Cristo e agora nós glorificamos a Cristo pelo nosso corpo. E 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo. Irmãos, uma história conhecida dos pregadores é a de um menino que tinha feito um barquinho de madeira muito caprichado, e ele estava brincando com aquele barquinho num rio e, num descuido, a correnteza levou o barquinho embora. E ele ficou muito triste, voltou para casa chorando porque perdeu o seu barquinho. Mas um dia, passeando no centro da cidade, ele passou por uma loja e viu o barquinho numa vitrine. Entrou todo animado e foi falar com o vendedor, com o dono da loja, e disse: esse barquinho é meu. E ele disse: não, esse barquinho não é seu, esse barquinho eu recebi e eu estou vendendo. Ele falou: não, o barquinho é meu, o barquinho é meu. Ele falou: não, o barquinho tem preço, você só tem ele agora se você pagar o preço. O garoto foi para casa, conversou com seu pai, pediu muito para o pai dar dinheiro, o pai deu o dinheiro, ele voltou à loja e comprou o barquinho. E ele saiu todo feliz da loja, e ele colocou o barquinho no peito e disse: agora você é 2 vezes meu, porque eu te fiz e eu te comprei. Irmãos, mudando o que deve ser mudado, nós pertencemos a Deus por direito de criação, Ele nos fez. Mas além disso, Ele nos comprou com o sangue de Cristo Jesus. Nós somos 2 vezes de Deus, porque Ele nos fez, porque Ele nos comprou. Os israelitas eram resgatados anualmente com uma pequena porção de prata, 30 gramas. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, que Ele verteu na cruz do Calvário para nos resgatar. Então, em primeiro lugar, nós fomos comprados por Deus. Em segundo lugar, nós fomos lavados. Veja a partir do verso 17. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. A bacia de bronze era mais um dos móveis do tabernáculo. Quando você chegava no tabernáculo, você via aquela estrutura com uma grande cerca de mais de 2 metros de altura, de linho branco. Esta era a cerca. Havia estacas de prata e linho branco envolvendo aquela área. Então você chegava e se dava de frente com aquela cerca de linho branco, e havia a entrada. E assim que você entrava no tabernáculo, havia um grande altar de bronze com uma escada em que os sacerdotes subiam para colocar lá em cima as carnes do sacrifício. Mas se você avançasse um pouco mais em direção à parte coberta do tabernáculo, o lugar santo, você encontrava uma grande bacia de bronze com muita água, que era a bacia que os sacerdotes usavam para as purificações. Eles lidavam com sangue, eles cortavam os animais, eles se sujavam com sangue constantemente, e eles usavam a bacia de bronze para lavar. Mas os textos nos mostram que mesmo antes deles se sujarem com sangue, eles já tinham que ir para lá para se purificarem, para lavar as mãos e lavar os pés e começar os trabalhos. E no meio dos trabalhos eles se lavavam também. Diz o nosso texto no verso 19: nela, na bacia de bronze, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender oferta queimada ao Senhor. Note que esta lavagem dos sacerdotes, meus irmãos, eles deveriam sempre estar limpos, lavados, é uma figura da santificação. Nós também, o Novo Testamento diz, fomos lavados pela palavra.
Assim como o altar dos sacrifícios é um símbolo da nossa justificação, porque o sangue do altar dos sacrifícios aponta para a expiação do nosso pecado, a bacia de bronze é o símbolo da nossa santificação. Tudo no tabernáculo aponta para Cristo, né? Os sacrifícios de sangue, a bacia de bronze com água que lavava. Então, aqui nós temos um símbolo da nossa santificação, e a Bíblia diz que Cristo nos lavou, Cristo nos purificou. A passagem de Jesus lavando os pés dos apóstolos, por exemplo, ela é rica em ensino. Você se lembra? Quando Jesus tirou parte da sua veste, cingiu os lombos, isto é, colocou uma toalha na cintura, pegou um pouco de água, possivelmente uma pequena bacia, e se ajoelhou diante dos apóstolos, fazendo menção de lavar os pés. Pedro foi o primeiro que protestou: o Senhor vem lavar os meus pés? E Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro, você não vai entender agora, mais tarde você vai entender isso. E Pedro diz: nunca me lavará os pés. Nunca me lavará os pés. E responde Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro responde, pede: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Observe, Cristo está fazendo a diferença aqui entre duas lavagens, entre duas purificações. Quando Pedro, animado como era, ele diz não apenas os pés, mas o corpo inteiro, Jesus fala: não, vocês já estão limpos, vocês já foram lavados, corpo inteiro, vocês já foram justificados, agora é só os pés, agora é só os pés. Uma bela diferença entre a limpeza total que nós temos na conversão, na justificação, e a limpeza contínua que nós temos na santificação. A conversão, a justificação, o novo nascimento, regeneração, nos lava, nos tira do mundo, nos torna justificados, mas não sem pecados. É a santificação diária que vai nos lavando aos poucos. Alguém já disse que na salvação, Deus nos tira do mundo, e na santificação, Ele vai tirando o mundo de nós. Ele vai nos lavando aos poucos. Então nós fomos justificados por Cristo, nós fomos lavados, e é na santificação que nós vamos sendo lavados diariamente. A Bíblia diz, em Efésios 5:26, falando sobre a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra que lava, é a palavra que vai santificando. Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ser mais santo? Acorde mais cedo e vai ler a Bíblia. Deixe que a palavra de Deus seja a primeira voz que você ouve no teu dia. Comece o dia lendo a palavra de Deus. Ela vai lavando o seu ser. Conta-se uma história de que um mestre oriental, ele deu uma tarefa para uma pessoa, que era descer até um poço, encher um balde, e o balde era feito de madeira com água, e subir uma escadaria gigantesca de 200 degraus para levar água lá para cima. E a pessoa então desceu com aquele balde de madeira até o poço, puxou a água, mas era um balde de madeira com frestas. E na medida em que ele ia subindo a escada, quando ele chegava lá no último degrau, ou no degrau mais lá de cima, o balde estava quase vazio. E ele fez isso várias vezes, até que ele chamou o mestre e falou: mestre, não está funcionando isso. Eu encho o balde lá embaixo, mas quando eu estou lá em cima, o balde já se esvaziou.
E o mestre disse: olhe para as escadas, veja como a escada está limpa, veja como a escada está limpa. Aí você diz: pastor, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu não guardo, eu não sei o que eu li na semana passada, é muita coisa. E certamente você não vai decorar tudo que você vai ler, mas veja como a sua vida vai ficando limpa, no exercício de todos os dias ler a palavra. Mesmo que você não se lembre, dia a dia a sua vida vai sendo limpa, vai sendo limpa, vai sendo limpa, porque a palavra de Deus nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em Cristo nós fomos lavados e continuamos sendo lavados dia a dia. Em terceiro e último lugar, nós fomos ungidos. Verso 22, disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Essa mistura especial, irmãos, de tantas especiarias, dizem os estudiosos, pesava quase 20 quilos. Continha ingredientes caros do mundo inteiro, mirra líquida, casca de canela, outros produtos raros importados da Índia, Arábia e Líbano. E estes ingredientes finos eram cuidadosamente destilados em azeite, que servia como a base para aquela mistura sagrada. Verso 25, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado de unção. Então, não era só misturar tudo, você notou, conforme a arte do perfumista, havia arte, havia técnica, havia alguém que sabia como lidar com esses ingredientes para fazer perfume. Domingo que vem, ou domingo que vem ou no outro, nós vamos tratar de um texto que vai falar sobre arte dentro do tabernáculo. Deus, Ele capacitou alguns homens para serem artistas, para terem conhecimentos técnicos em algumas áreas. E aqui nós temos um perfumista, né? Nós temos arte de perfumista. Diz mais o texto: com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte. Então tudo era ungido com este óleo aromático, tudo ficava com este cheiro. O tabernáculo então, ele tinha um cheiro, ele tinha o cheiro deste óleo sagrado, que possivelmente era aspergido, né? Eu não entendo que era derramado, mas era salpicado, gotas deste óleo sagrado ungindo os móveis do tabernáculo. Observe que Deus trabalha com os nossos sentidos, não é? Com os 5 sentidos. Lá no tabernáculo, as pessoas viam o que estava acontecendo, os sacerdotes com as suas roupas especiais, sacrificando os animais, cortando os animais, colocando os animais para serem queimados, ouviam o barulho, o berro dos animais e todo o ritual que era feito ali. Eles sentiam o animal antes de ser sacrificado, porque o texto diz que o adorador colocava a mão na cabeça do animal, o sacerdote colocava a mão por cima e com a outra mão sacrificava o animal. Eles, em alguns sacrifícios, naqueles que não eram por pecados, o próprio adorador, ele comia parte do sacrifício, em sacrifícios de ações de graça, por exemplo, e ele sentia o cheiro dos animais sendo queimados, e os sacerdotes apenas sentiam o cheiro do perfumado óleo da unção, com todas essas especiarias raras que eram colocadas aqui.
Verso 29, assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Os sacerdotes também eram ungidos com este óleo sagrado. O Salmo 133 fala: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo que desce pela cabeça, desce pela barba de Arão. É o óleo sagrado que é colocado no sumo sacerdote. Para os sacerdotes, então, era perfume mesmo. Para Deus era cheiro de consagração, porque o óleo apontava para uma consagração, não apenas dos móveis, mas agora dos sacerdotes. Eles eram consagrados ao Senhor. Irmãos, os crentes também são ungidos e são consagrados por Deus, por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em 1 João 2,20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João 2,27: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 2 Coríntios 1,20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo. Então nós temos, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, a unção, não de um óleo, mas do próprio Santo Espírito que habita em nós agora. É nesse sentido. E nós somos perfumados não porque recebemos um óleo na nossa cabeça, mas nós mesmos somos chamados de o bom perfume de Cristo. Paulo aos Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós espalhamos a fragrância do conhecimento de Cristo no nosso trabalho, quando nós vivemos como autênticos discípulos de Cristo, na nossa vizinhança, na nossa escola, onde estivermos, é o nosso testemunho que é o bom perfume de Cristo que é espalhado. O pastor Joel Bick disse que alguém que passa o dia trabalhando com lírios em uma floricultura ficará cheirando como um lírio. Um homem que tem comunhão com Deus pregará palavras permeadas com essa comunhão. Então, nós, tendo cada vez mais contato com Deus e com Cristo, parecendo-nos cada vez mais com Ele, vamos espalhar a própria fragrância de Cristo. Meus irmãos, concluindo, em Cristo nós fomos comprados, fomos lavados e fomos ungidos. É o que nos confirma Paulo no Novo Testamento, quando ele diz aos Coríntios: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós fomos justificados, nós fomos lavados, nós fomos santificados por Cristo Jesus. É por isso que a nossa vida é diferente.
É por isso que lavados e consagrados a Deus, a nossa vida deve ser diferente. Irmãos, no passado, escravos também eram comprados, eram lavados e eram de certa forma ungidos quando óleo era aplicado nas suas feridas. É possível fazermos esta relação porque nós chamamos o nosso Senhor, Jesus, de Senhor, e a Bíblia nos chama de servos. Nós somos servos e Ele é Senhor. A escravidão, todavia, para nós, ela tem um sentido muito ruim, por causa da história do nosso Brasil, tantas injustiças que aconteceram. Mas o fato de nós sermos servos de Cristo é bem diferente da escravidão injusta que ocorreu pelo mundo inteiro. E eu termino com aquela história que alguns de vocês já ouviram, de um homem que na década de 1850, na época da corrida do ouro lá nos Estados Unidos, quando as pessoas estavam indo para determinadas regiões atrás da mineração do ouro, ele no seu caminho de volta para a Inglaterra passou por uma cidade em New Orleans e ele viu uma cena trágica. Ele viu no meio da cidade um tablado de madeira alto, mais alto que as pessoas, e ali em cima vários escravos amarrados sendo leiloados, um a um sendo leiloados. E ele se aproximou daquele tablado e a pessoa da vez era uma jovem negra e ela estava ali humilhada na frente de homens que faziam seus lances e falavam coisas imorais, coisas que eles fariam se conseguissem comprar aquela negra. E este homem crente se aproximou e se apiedou daquela jovem, e ele estava com muito ouro no bolso, porque a sua viagem tinha sido muito próspera, e ele fez um lance muito alto. E o leiloeiro disse: "O senhor tem dinheiro mesmo para esse lance? Nunca fizeram um lance tão alto para comprar um escravo." E ele mostrou o saco de ouro. E a multidão silenciou, vendido para aquele senhor. E ele foi na direção do tablado de madeira, subiu alguns degraus, e quando ele foi pegar aquela jovem, ela cuspiu no seu rosto. E ele limpou o cuspe, pegou-a pelo braço, desceu e a conduziu até a cidade, a um escritório de advocacia. E no escritório, ele a deixou numa sala, entrou em outra, e passado um bom tempo, mais de 1 hora, ele voltou com papéis e disse para aquela jovem: "Tome, agora você é livre, você é uma mulher livre." E ela cuspiu no rosto dele, de novo. E ele enxugou o cuspe e ele disse: "Você não está entendendo. Você é uma mulher livre. Tome os papéis." E ela ficou ali sem entender, mas ela percebeu que era sério. E ela disse: "O senhor pagou aquele preço para me libertar?" E ele: "Sim, eu sou um servo de Deus, você agora é uma mulher livre." E ela caiu no chão chorando, porque ela percebeu a graça que ela havia recebido. E passado um tempo, ela recobrou-se e ela disse: "Senhor, eu tenho apenas um pedido. Eu posso pertencer ao Senhor para sempre. Eu posso pertencer ao Senhor para sempre." Então, quando nós falamos que nós somos servos de Cristo, não é porque Ele nos trouxe para Ele para nós sermos escravos embaixo de chibatadas. É porque Ele nos comprou para nos libertar. E agora nós dizemos: posso ser do Senhor para sempre. Esse Senhor amoroso que nos comprou para nos libertar, posso ser do Senhor para sempre. É isso que nós pedimos. E Ele atende eternamente. Louvado seja o seu nome, que Ele nos abençoe. Amém.